E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, prazer estar aqui com vocês de novo. Aula de filosofia. Olha, e na nossa última aula a gente trabalhou um pouco com aqueles princípios aí, né, da filosofia, aquela questão do silogismo. Foi uma aula densa. E a nossa ideia é tentar encontrar um método da filosofia, porque a filosofia ela tem o seu jeito de funcionar. Nossa aula de hoje ela busca isso. E o título dessa aula é Dúvida Filosófica. Dúvida da filosofia. Bom, vamos entender o que é isso, como a filosofia funciona. E eu vou pedir para que você anote tudo, veja o que você precisa aí rever na live, anote suas dúvidas e vamos caminhar juntos nessa. Ó, a filosofia ela tem um método filosófico. O que é o método filosófico? É o jeito como ela funciona, tá? Toda a argumentação filosófica, toda a filosofia, ela tem que ser demonstrada com a lógica. Eu coloquei ali para vocês o famoso teorema, né, do Pitágoras. Eu acredito que seja. O teorema do Pitágoras, ele pode ser demonstrado. Coloquei ali uma das demonstrações mais interessantes que eu vi na internet. A soma dos catetos, a soma do quadrado dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Olha ali que legal. Facinho. O que é isso? Isso é uma demonstração. Eu estou ilustrando, estou apresentando, defendendo uma ideia. Em filosofia, nós fazemos isso através da lógica, ok? Mas as dúvidas da filosofia podem ser respondidas de várias formas, variando conforme a escola filosófica. Escola filosófica é uma linha de pensamento que algumas pessoas seguem por causa de alguma demonstração. Por exemplo, se nós lidássemos com a seguinte pergunta: o problema do mal, de onde vem o mal? A escola do Santo Agostinho vai dizer que o mal vem do pecado, do ser humano ruim. A escola do Karl Marx vai dizer assim: ah, vem da propriedade privada, porque gera desigualdade, gera a, a diferença de classes. A escola platônica vai dizer que é da ignorância, porque, como o homem é ignorante, ele vive no escuro e ele faz o mal. Cada uma dessas escolas, dessas filosofias, tentou responder o problema para a existência do mal usando uma abordagem. Fácil, isso é filosofia, gente. Ok, tranquilo. Mas nem todo tipo de dúvida é uma dúvida de caráter filosófico. Existem dúvidas que são pontuais e que normalmente estão ligadas a uma resposta objetiva. Coloquei ali o GIF do burro no filme do Shrek. Nesse filme, se você assistiu, você sabe que numa cena eles estão indo para tão distante e o burro fica naquela. A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Aquilo é uma dúvida pontual. Uma dúvida que tem uma resposta objetiva. Não, não chegamos. E ligado a uma situação específica. Nós estamos em viagem, eu quero saber se a gente já chegou. A maioria das perguntas que fazemos ao longo do dia tem essa característica. Por outro lado, existe a chamada dúvida filosófica. E a dúvida filosófica é aquela conectada às chamadas causas últimas, aos porquês e aos princípios da vida. Aos porquês, aos princípios e às finalidades. E essas dúvidas não têm uma resposta pontual, elas têm uma resposta aberta. Coloquei a imagem do Cid. A gente vai viver ou a gente vai morrer? Quando Cid pergunta isso, lógico que no filme ninguém pensou nisso, mas quando Cid pergunta isso, ele está fazendo uma pergunta que não tem uma resposta clara. É como aquela pergunta: por que vim ao mundo? De onde veio a existência? O ser humano tem alma? Nossa, o que é verdade? O ser humano pode descobrir a verdade? Cada uma destas perguntas tem um modo de ser respondida, conforme a tradição filosófica, e não há um veredito, não há uma resposta que seja absoluta neste caso. Fácil? Beleza, isso é a dúvida filosófica.
E o cara da dúvida, que é o objeto da nossa aula, é esse moço, René Descartes. Quem é o René? Ele é matemático, você estuda ele com o plano cartesiano, que vocês amam, né? Ele era muito questionador e inaugura a chamada filosofia ou método moderno, método científico moderno. A ideia do René Descartes é encontrar algo que seja indubitável, algo que não dê para duvidar. Vamos acompanhar o raciocínio do René. René Descartes, ele pensa da seguinte forma: eu preciso encontrar algo que seja 100% certo, algo que não gere dúvidas. E eu preciso fazer isso porque quando eu encontrar este algo que não gera dúvidas, quando eu encontrar isso, eu tenho uma certeza. E a partir de uma certeza, puxa, aí eu posso construir o conhecimento. René Descartes está procurando algo que ele consiga usar como sólido para construir todo o raciocínio dele. Por isso, qual é a ideia dele? Já sei, fácil. Eu estou procurando algo que não dê para duvidar. Nesse caso, vou duvidar de tudo, até encontrar algo que não seja duvidável. Isso é o que a gente chama de dúvida metódica. Dúvida metódica, ou radical, ou hiperbólica. Você vai encontrar nesses três termos. A dúvida cartesiana, ela é metódica, porque ela vai do que é mais simples para o mais complexo. Então ele começa a duvidar de coisas que estão à frente dele e vai aumentando. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo e vai ficar mais claro. É radical porque não evita nada, duvida de tudo, leva a dúvida até as últimas circunstâncias. Então Descartes duvidou dele, da matemática, de Deus, de tudo. Radical. E a hiperbólica, aqui é uma referência àquela figura da matemática. A hipérbole, ela não é aquela coisa que cresce. A dúvida do Descartes cresce e atinge todas as esferas do ser. Todo esse esforço para que ele conseguisse encontrar algo que fosse indubitável, algo que não dê para duvidar. Vamos acompanhar o Descartes. Qual é o caminho que ele fez? O caminho dele foi começar do básico. Ele começou a duvidar dos sentidos dele: visão, olfato, tato. E aí ele começa a duvidar disso e fala assim: será que eu posso confiar nos meus sentidos? Parece que sim. Ah, da hora. Não, não posso. Porque quando eu estou sonhando, parece que eu estou vivendo a vida real. Parece que eu estou num mundo real. Mas é um sonho. Então os meus sentidos me enganam, porque o sonho me engana. Além disso, veja só, quando eu ponho o meu pé na água, a imagem fica distorcida. Meu pé quebrou? Claro, tomara que não, né? A menos que eu quis pôr meu pé no gelo. Não, meu pé, ele tá ali. Só que a minha visão é enganada pela reflexão da luz, pela refração da luz. Meus sentidos não são confiáveis. Quantas vezes achei que gostava de alguém e era para sempre, e não foi para sempre. Não posso confiar nos meus sentidos. Nossa, se eu não posso confiar nos meus sentidos, será que eu posso confiar? Matemática. Lembro, Descartes era matemático. Então ele vai parar e vai pensar: será que eu posso confiar na matemática? Olha o que o Descartes vai pensar. Ah, parece que eu posso. Parece que sim. Porque um mais um é 2, 2 mais 2 é 4, e aí aquela brincadeira de sexto ano, né, que fica sempre subindo. Até o 128. Posso confiar na matemática? Parece que posso. O triângulo é sempre um triângulo, um quadrado é sempre um quadrado. Ah, parece que a matemática não dá para duvidar. Ah, dá para duvidar. Descartes pensou da seguinte forma: e se houver um Deus mau que gosta de me enganar? Esse Deus mau, ele me faz pensar que um mais um é 2, mas na verdade pode ser 3. Caramba!
Então pode ser que toda a minha matemática esteja errada e eu esteja vivendo mentiras. Eu não esteja vivendo. Não dá para confiar na matemática. Então, nossa! Bom, e se eu confiar na minha razão, no meu intelecto? Eu penso nas coisas, pá, e eu faço cálculos. Mas e se aquele Deus mau tem tanto prazer de me enganar que aquele Deus mau se alçando de um jeito. E se esse Deus mau está me enganando e eu não sei de nada? Nossa, no que eu confio? Confio nos sentidos? Não. Confio na matemática? Também não. Confio nos meus pensamentos? Também não. Mas, opa, no meio da sua aflição, ansioso, muito ansioso, Descartes tem uma intuição. Ele para e fala assim: epa, mas uma coisa não dá para duvidar. Se eu estiver sendo enganado, se eu estiver fazendo conta errada, se eu estiver olhando para o meu pé na água, qualquer coisa que eu fizer, eu estou pensando. Portanto, se eu penso, é porque eu existo. Porque para pensar é necessário existir. Então eu penso, eu existo. Uau! Descartes encontrou uma verdade que não dá para duvidar. A verdade de que ele existia. Meu, toda essa volta para o cara descobrir que ele existe? Mas essa volta mudou toda a história. Essa volta mudou o mundo, especialmente o mundo da filosofia e o mundo da ciência. Descartes descobriu que existia, mas quando ele fez isso, ele inaugurou um método filosófico, um método científico, que é o método cartesiano. Como que é o método cartesiano? Tem 4 passos. Eu coloco tudo em dúvida. E aí eu passo a analisar do mais simples ao mais complexo. Coloco a minha análise em ordem crescente. E aí eu faço um feedback para ver se eu não pulei etapas e chego à minha conclusão. Primeira regra, duvide de tudo. Segunda regra, divida o problema do mais simples ao mais complexo. Terceira regra, coloque o problema em ordem e analise as partes. Quarta regra, volte e veja se você fez tudo. Quando você fizer isso, segundo o Descartes, você encontrará um método seguro para o conhecimento. Vamos a um exemplo? Eu acho que o exemplo é sempre muito claro para nós. Você, quando era criança, provavelmente fez aquele negócio de ficar brincando com a luz, sabe, acendendo e apagando. E aí alguém chegou em você e falou assim: Isso aí queima. Você ficar brincando com a luz queima. Você não é uma criança qualquer, você é Descartes. E aí você fala assim: Eu vou duvidar disso. Você coloca este raciocínio, essa verdade, em dúvida. Será que queima? E aí você divide o problema. Ah, vou analisar o interruptor. Vou analisar a lâmpada. Vou analisar a CPFL. Vou analisar a usina de Itaipu. E vai analisando cada parte do mais simples, o interruptor, até a usina de Itaipu. Você vê que o interruptor é feito para ser apertado. Apertá-lo não queima. Você observa a lâmpada e vê que a lâmpada é feita para ser acesa. Acendê-la não queima. Você observa a energia elétrica e vê que ela é feita para passar pelo fio do mesmo jeito. Ok. Você viaja para Itaipu, invade a usina, entra na cabine de comando e ali dentro você investiga os controles. Você liga para o seu amigo e fala assim: aperta o botão, quero ver se muda alguma coisa em Itaipu, se explode aqui a água. Ele aperta o botão do interruptor, nada acontece. Ah, ficar mexendo no botão do interruptor não quebra o interruptor, a lâmpada, a energia, nem Itaipu. Ufa, o cara que me falou isso estava errado. Esse é um método que o Descartes criou e nós usamos ele até hoje, tá? Ele é muito comum. Hoje há pessoas que criticam este método, mas não dá para falar que é válido, não dá para falar que é um método importante. Muito simples, mas eu gostaria que você refletisse um minuto
se você conseguiu entender tudo isso que a gente está falando, se ficou claro na sua visão. Caso não tenha ficado claro, temos então a live para tirar dúvidas. Pessoal, foi um prazer ficar com vocês aqui hoje, este vídeo curto, e encontro vocês na nossa aula. Tudo bem? Até mais, gente!